Pois é, pessoal, o ano de 2024 não começou nada bem para os meus investimentos. Diferente de como terminou o ano de 2023, que eu tive uma rentabilidade muito interessante, que foi de R$ 1.141,76 do dia 1º ao dia 29 de dezembro. No mês anterior a dezembro, no caso de novembro de 2023, eu tive um rendimento de R$ 776,73. Isso contando, claro, somente as cotas e as ações, a valorização da minha carteira. Não está sendo considerado aqui os dividendos. É claro que isso deixa a gente um pouco mais animado, porque a gente acaba criando expectativas positivas quanto a isso, não é verdade? Poxa, vou investir, vou continuar investindo, mas quando a gente se depara, por exemplo, com uma rentabilidade como essa aqui, ó, janeiro, 2 a 30 de janeiro de 2024, menos R$ 177. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando que eu já tive meses piores, como por exemplo o mês de outubro de 2023, que foi menos R$ 625,01. Isso fez eu desistir? Não, jamais, muito pelo contrário, porque ao observar o gráfico a longo prazo, e essa é a ideia que a gente tem que ter, né? Pensamento a longo prazo, eu consigo observar que existe uma ascensão na minha carteira. Aqui em fevereiro teve uma rentabilidade de R$ 1,58, praticamente significativa. Depois teve uma queda, depois subiu. Aqui também teve uma valorização, só que foi menor do que junho de 2023. Depois foi negativo, depois foi positivo, bem negativo em outubro de 2023, mas voltou a subir. E agora no mês de janeiro, de novo, teve uma queda. Mas se a gente traçar uma linha deste ponto até este ponto aqui, eu vejo que tem uma ascensão. Por isso que o pensamento tem que estar sempre a longo prazo, pessoal. Nunca a curto prazo, nunca a médio prazo. Principalmente se você busca aí a sua aposentadoria e posteriormente a sua liberdade financeira. Outra coisa importante é a gente observar os proventos, que são os dividendos de ações e fundos imobiliários. Eu vou voltar lá no ano de 2023, em janeiro de 2023, onde eu recebi R$ 5,65 e foi subindo mês a mês. Teve algumas subidas que foram bem mais bruscas, né, como aconteceu aqui em agosto de 2023, quando comparado a julho de 2023. Depois setembro até foi menor do que agosto. Depois subiu de novo, subiu e dezembro eu terminei com R$ 395,97 somente de dividendos. Eu até falei várias vezes no canal que eu ia bater os R$ 400 em janeiro de 2024, que foi o mês que acabou de terminar. Ontem, mais precisamente, porque hoje, quando eu gravo esse vídeo, é 1º de fevereiro. Então, eu estava muito feliz, estava muito contente que eu ia bater os R$ 400, estava preparando um vídeo para vocês aqui, que teve mês que eu fiz aporte menos do que eu ganho hoje de dividendos, mas o que aconteceu? Os meus dividendos de janeiro de 2024 foi R$ 346,46. Tá, mas o que aconteceu, Moacir? Se você continuou investindo, inclusive você fez um aporte bacana aí e realmente consegui, apesar de todos os pesares que eu tive no mês de janeiro, o primeiro semestre para mim, na verdade, é sempre o pior semestre, porque eu tenho muita conta para pagar, tem imposto de carro, tem seguro de carro, tem um monte de coisa. Geralmente o primeiro semestre ele é bastante turbulento para mim, o segundo começa a dar uma melhorada. Mesmo assim eu consegui fazer um bom aporte. Por que isso aconteceu? Bom, pessoal, aconteceu porque, na verdade, as ações pagaram muito bem em dezembro de 2023. Foram R$ 90,20 só de ações. 23% do que eu recebi em dezembro de 2023 foi de ações e 77% foi de fundos imobiliários. Agora, em janeiro de 2024, foram apenas R$ 20,60 de ações. As ações elas são muito boas para dar aquele plus nos dividendos, porque as ações não são obrigadas a pagar dividendos todos os meses. Você pode elaborar uma carteira de dividendos. Eu vou deixar um vídeo no card e aqui na descrição para vocês de um vídeo que eu fiz, 8 ações pagadoras de dividendos, que elas pagam com mais frequência. Então você pode organizar uma carteira para receber dividendos de ações mês a mês. É o que acontece comigo. Mas tem mês que paga muito bem, como por exemplo, novembro e dezembro foram 2 meses muito bons para as ações que eu tenho na minha carteira. Em janeiro já não foi tão bom assim, quando comparado a dezembro de 2023. A gente vai se acostumando com coisa boa, né? Mas se eu clicar aqui em fundos imobiliários, veja que tem a escadinha. Então, em fundos imobiliários foi maior do que o mês de dezembro. R$ 325,86 quando comparado a R$ 305,77 de dezembro. Então, mês a mês teve um aumento nos dividendos de fundos imobiliários. O mais importante é você continuar aí aportando, independentemente do valor.
sagrado, mês a mês você fazer o seu aporte. Vai ter mês que você vai receber um pouquinho menos de ações. Por exemplo, na minha carteira eu tenho 15,2% de ações. Eu quero aumentar um pouquinho mais isso aqui, chegar lá em 20%. E 78,7% do meu patrimônio está em fundos imobiliários. E eu venho recebendo dividendos bonitinho, tudo certo. Isso me desanima de ver rentabilidade negativa, de ver os meus dividendos ser menor do que o mês anterior? Não, porque eu tenho consciência daquilo que eu estou investindo. Por isso que é muito importante você criar uma carteira diversificada. Eu já fiz vídeos aqui também no canal mostrando top fundos imobiliários de tijolo, fundos de papel, ações pagadoras de dividendos, fiagros também, que pode ser aí uma pimentinha na sua carteira. A própria renda fixa também, eu já fiz vídeos sobre rentabilidade de renda fixa. É importante você ter uma carteira diversificada para que você colha os resultados da sua carteira a longo prazo. Então, esse vídeo aqui é para tranquilizar você, principalmente se você está começando, vendo que os dividendos parece que não deslancha, né? Mas olha só que legal. Se eu observar aqui os dividendos, ó, ano a ano, em 2023 eu recebi R$ 1.919,37. Já foi mais do que um salário mínimo só de dividendos. Em 2024, que eu já recebi um pouquinho agora no dia 1º de fevereiro, R$ 388,18. Olha só que legal. Então dá mais ou menos aqui um sexto praticamente do que eu recebi em 2023. E tem mais 11 meses ainda até o final de 2024. Essa é a bola de neve. É assim que a gente vai construindo a nossa liberdade financeira. Com muita paciência e com muita persistência. Mas eu quero saber de você, Ninja, agora nesse momento. Coloca nos comentários quanto de dividendos que você recebeu, somando tudo. Ações, fundos imobiliários, caso você tenha, né, mais do que um ativo que paga dividendo, coloca aqui para mim nos comentários, vamos repartir essas experiências que é muito importante para a gente continuar em busca da nossa liberdade financeira. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, tamo junto, tchau!